Boa noite, eu sou o Isaac, estou aqui com o Edson. A gente é estudante do Bacharelado de Saúde Coletiva da URGS. A gente está aqui com a Sabrina e com a Denise, elas são da Secretaria Municipal de Saúde. E hoje a gente vai falar sobre um novo problema de Porto Alegre, que é a sífilis. E eu gostaria de começar perguntando sobre a trajetória profissional de vocês, o que trouxe vocês até aqui. Bom, eu sou médica ginecologista, né? Me formei na URGS em 1986, depois eu fiz o ginecologia e obstetrícia como residência. Posteriormente, em 94, eu entrei então na atenção primária, na época chamava-se uma unidade básica de saúde, né? Atuei até 2012 na assistência. Em 2012 eu comecei a atuar no SAI Santa Marta. Então eu atendia dentro do serviço especializado, né, gestantes, pessoas vivendo com HIV, e isso então me deu bastante experiência nessa área. Aí em 2021, a atual coordenação onde a gente atua atualmente, né, que é a coordenação de atenção às ISTs e tuberculose, ISTs são infecções sexualmente transmissíveis, me convidou para vir a atuar fazendo o acompanhamento das crianças expostas ao HIV e o eixo da prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e atualmente do HTLV também. Então, eu sou enfermeira, né? Sou servidora pública há 5 anos, mas assim a minha relação com o HIV/AIDS iniciou há muito tempo atrás, quando eu fui estagiária, né, no SAI, né, Vila dos Comerciários, né. Aí depois disso eu me formei, atuei por 8 anos na Santa Casa, né, na área assistencial. Depois disso, por 5 anos, eu atuei no ambulatório de quimioterapia no Hospital Moinhos de Vento, né? Mas sempre assim com aquela vontade de voltar, né? De poder trabalhar com o que eu realmente gostava. Então eu fiz o concurso, acho que foi em 2018, 2020, né? Ali no início da pandemia eu fui nomeada então, né? Iniciei meu processo de trabalho no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, no Bloco Cirúrgico. Depois atuei na psiquiatria, né? Mas sempre com vontade de vir atuar no SAI, né? Que era o meu sonho, na verdade, né? E depois disso, então, eu fui para atenção primária, fiquei mais um tempo e fiz um processo seletivo e consegui vir para o SAI Santa Marta, né? Onde eu trabalhei na assistência, depois eu participei um bom tempo da educação permanente, das ações extramuros, né? Onde a gente levava para a população, então, o aconselhamento, a testagem rápida para as ISTs, HIV/AIDS, hepatites virais e sífilis. Depois disso eu fui convidada a coordenar o SAI Santa Marta, né, onde eu atuei como coordenação por 2 anos e 2 meses. Nesse tempo, né, eu fui convidada pela atual coordenação da CAIST, né, para assumir uma vaga então como assessora técnica para as ISTs, né, mais voltadas assim para sífilis, né, se estendendo para clamídia, gonorreia, HTLV, né, Denise? E em janeiro deste ano de 2025 eu assumi essa vaga, né? Mas assim, além, né, de atuar nesses agravos, eu também faço parte assim da organização da educação em saúde, né? Juntamente com outros 2 colegas meus. Certo, meninas. Bastante coisa, né? Como vocês falaram em várias ISTs, né? Mas o nosso foco hoje aqui é sífilis, né? Então a gente queria saber o que é sífilis, né? Se vocês poderiam explicar um pouco melhor o que é infecção de sífilis. A sífilis, então, é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. E a sífilis pode também ser transmitida verticalmente, ou seja, da gestante para o bebê, né, pela gestação ou pelo parto. E quais os estágios da sífilis? A sífilis ela pode ter uma classificação pelo tempo, aí em sífilis precoce e sífilis tardia,
ou ela pode ter uma classificação pelas fases. Aí ela vai ter a fase primária, secundária e terciária, se ela não for tratada, né, adequadamente e o diagnóstico não for feito precocemente. Aí ela pode evoluir. E aproveitando o gancho dos estágios, quais que seriam os sintomas da sífilis? Então, a sífilis no estágio inicial, né, em torno de 1 a 3 semanas após a infecção, após a exposição, né, ela pode apresentar uma lesão, um tipo de uma úlcera no local onde houve a entrada da bactéria. Essa úlcera, ela não é dolorosa e ela é acompanhada de adenopatia, que é são linfonodos crescidos na região próxima onde está a úlcera, que também não é doloroso. Só que muitas vezes essa lesão primária ocorre em um local onde a pessoa não enxerga e ela não é dolorosa. Então ela pode acontecer, no caso do sexo oral, dentro da boca, na garganta, né? No sexo anal, dentro do canal anal, no sexo vaginal, no fundo da vagina, num local onde a pessoa não enxerga. E como ela não é dolorosa, ela pode passar, e na maioria das vezes ela passa sem que a pessoa perceba, sendo indispensável um exame para fazer essa detecção. Depois, ela não sendo tratada, ela vai, de qualquer forma, desaparecer espontaneamente. E ela pode aparecer depois na fase secundária, e aí com lesões pelo corpo. E a sífilis é chamada de a grande enganadora, porque ela pode se manifestar nessas lesões de qualquer maneira, de qualquer forma. E as pessoas podem pensar que se trata de um outro problema. Então, a gente sempre orienta que, havendo lesão de pele, de qualquer tipo, sempre façam a testagem para sífilis. E existe um tratamento padrão geral? Existe um tratamento padrão. O melhor tratamento para sífilis, o que é consenso, é com penicilina. Então, existe um tratamento de acordo com a fase, né? Se for uma sífilis aí pelo tempo, se for uma sífilis recente, que é aquela com menos de 1 ano, tu trata com 2 ampolas de penicilina de 2.000 que dá um total de 2.400.000 unidades. Cada ampola tem 1.200.000. Então são 2 ampolas, coloca-se sempre para fazer na nádega, né, uma ampola em cada nádega, totalizando 2.400.000. Se a sífilis não for recente, né, for uma sífilis tardia, aí o tratamento é com 3 doses de 2.400.000, com um intervalo de 7 dias entre cada dose. Como muitas vezes a pessoa não consegue, o profissional de saúde não consegue definir, estando diante de uma pessoa, se essa sífilis é tardia ou é recente, muitas vezes é recomendado que faça o tratamento completo, né, com as 3 doses de 2.400.000, totalizando 7.200.000 unidades. Eu queria complementar então, que a Dê falou da sífilis secundária, aí onde aparecem essas lesões, né, que pode ser lesões pelo corpo, às vezes são lesões nas palmas das mãos ou na planta dos pés, né, que daí fica mais características do que de sífilis, porque às vezes a lesão generalizada, mas essa fase, se não tratada, ela também some. Daqui a pouco a pessoa, eu tive uma alergia, sumiu, curou, eu não precisei tratar. Aí depois dessa fase secundária, fica uma fase que a gente chama de fase latente, que pode, assim, durar por anos, né, e evoluir para uma sífilis terciária. E nessa sífilis terciária, aí, né, os sinais e sintomas são graves, né, a nível neurológico, né, a nível cardíaco, né. Tem um exemplo, assim, que às vezes idosos,
né, ou pessoas mais velhas, né, podem até apresentar um grau de demência, esquecimento, né, e pode ser, né, em relação a uma sífilis, que já está num estágio terciário, né, tendo esses sinais e sintomas, né, que passa de isso, que fica latente, né, que ela fica lá quietinha, né, sem nenhum sintoma que a gente perceba, mas causando algum dano no organismo. Então, só para recapitular, então tu tem duas classificações, uma pela fase clínica, que seria primária, secundária e terciária, né, e outra pelo tempo, que é a sífilis recente, menos de 1 ano, e a sífilis tardia, com mais de 1 ano. Já que o tratamento é bem doloroso, pelo que vocês falaram, né, 6 na verdade, né, sendo 3 vezes 2, qual é a prevenção para sífilis? Eu queria voltar ao tratamento porque, assim, ó, em casos de alergia comprovada, tem uma segunda escolha para a população não gestante. Para gestante tem que ser penicilina, mas para a população não gestante existe uma segunda escolha, que é a doxiciclina, que é um outro medicamento, mas ele só deve ser usado para casos de alergia, porque a penicilina é que é o tratamento padrão ideal. A doxiciclina VO ou... Mas e a prevenção? Como é que funciona a prevenção para a sífilis? A prevenção, atualmente, né, a gente dispõe dos conhecidos preservativos, né, preservativo interno, externo, o gel lubrificante, que estão disponíveis, inclusive, na APS. Né? E a prevenção com o tratamento. No momento que tu faz o tratamento precoce, né, para aquela pessoa, tu evita que ela tenha problemas devido à sífilis, mas tu evita que ela venha a infectar outras pessoas. Então, assim, o diagnóstico e o tratamento, eles também fazem parte da prevenção. O teste rápido, né, que a gente falou para vocês, então, para as 4 nossas ISTs, né, para sífilis, para HIV e para as hepatites, eles são uma forma de prevenção. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, educação e saúde, também é uma forma de prevenção, né, e a gente vem batendo, né, Denise, muito nessa tecla, né. Esse ano de 2025 a gente incorporou nas nossas capacitações que a gente tem da CAIST, né, a capacitação então em sífilis adquirida e sífilis gestacional, né. Nós estamos organizando um seminário agora para outubro, é 23, né? 23 de outubro, né, que a gente vai falar sobre sífilis, né. A Denise até pode falar melhor que eu, que a gente vai ter grandes convidados, né. Acho que pode falar da nossa visita que a gente teve também, né, Denise? Nós vamos receber representantes, palestrantes da Organização Pan-Americana da Saúde, nós vamos do Ministério da Saúde, de municípios que conseguiram certificação em eliminação da sífilis congênita. Então, esses palestrantes vão abrilhantar o nosso seminário. Como a Sabrina puxou o assunto da visita, nós recebemos a visita do Ministério da Saúde com relação à certificação de Porto Alegre em eliminação da transmissão vertical do HIV, né? Da sífilis, a gente ainda está longe de conseguir indicador compatível com eliminação da sífilis congênita, mas estamos em busca disso. Isso. Até o nosso slogan é Porto Alegre. Rumo à eliminação da transmissão vertical por sífilis, né? E complementando, né? Esse ano nós iniciamos, então, dentro da atenção primária, os profissionais de saúde, quando eles realizam a testagem rápida, eles têm um link que eles preenchem se der algum dos testes positivos. Tá? Esse link ele foi criado no nosso Drive e todas as respostas vêm para nós. Há muito tempo, né, esse link foi criado em 2021, a gente queria monitorar esse link. Né? Só que assim, como a Denise falou, hoje nós somos 12 na Caixa, mas a Caixa começou com 2, com 3, com 4 pessoas.
né? Então esse ano a gente conseguiu então colocar esse nosso sonho em prática, né? A sífilis, por ser numerosa em Porto Alegre, a gente está monitorando a sífilis em gestantes. Não que a gente não ache importante monitorar a adquirida, mas a gente iniciou pelas gestantes, né? Então a gente, vou falar de sífilis porque hoje o tema é sífilis, tá? Mas a gente faz o monitoramento dos 4 agravos. Então a gente tem uma estagiária que faz esse monitoramento. Ela chega, ela olha aquele paciente que teve positivo e vai no GERCOM, vai no ESUS e vê, olha, a gestante não iniciou tratamento, a gestante, porque é muito comum fazer a primeira dose e não fazer a segunda, fazer a primeira e a segunda e não fazer a terceira, né? Porque assim, a gente se pergunta por quê? Porque as pessoas se perdem, né? Porque às vezes naquele momento não é a prioridade, né? Existem tantas outras coisas na frente disso que a pessoa acaba se perdendo. Então esse monitoramento é para nós enquanto Caixa, né? A gente encaminha e-mail para as unidades básicas de saúde para busca ativa, né? Nesse e-mail vai cópia para a enfermeira, para a coordenadora da unidade, para o e-mail da unidade, para a coordenadoria, né? Celeste, Oeste, Sul ou Norte, para eles também estarem sabendo que lá tem uma gestante que teve um reagente que não fez o tratamento completo ou que não iniciou o tratamento, né? E a gente fica em cima, né? Inclusive, a gente vai apresentar no dia 23 de outubro esses dados, porque a gente tem muitos resultados positivos, né? E a gente entende também que esse monitoramento, ele é para a gente buscar as gestantes, é para a gente resgatar, mas também é uma forma de educar esses profissionais, né? Porque no momento que esse profissional, a gente manda um e-mail, eles vão ficar mais atentos, né? Para ter uma lista com as gestantes, daqui a pouco para ligar, se não ligar, mandar uma mensagem, mandar o agente de saúde na casa antes de chegar o dia dessa administração, né? Ou se a gente sabe que a aplicação é no 7º dia, daqui a pouco a gente sabe que a gente tem 2 dias ainda para fazer a dose, bom, eu vou lá e vou fazer a busca ativa e vou trazer essa gestante para aplicar. Então, de 2 formas esse monitoramento, né, tá atuando e a gente acredita em resultados muito positivos em relação a ele. Esse monitoramento é a nível municipal, no caso? Municipal, né? São das nossas unidades de saúde que preenchem esse link, né? Assim, a gente não tem garantia que ele é 100% preenchido, ele deve ser. Então, a gente tem uma outra ferramenta que é o Syslog, que é onde a unidade alimenta em relação à quantidade de testes rápidos realizados e os positivos, e a gente vem batendo e a gente vem cobrando, né, para que os dois andem juntos, né, que sim, realmente todos os reagentes sejam preenchidos nesse link, porque é a forma que a gente tem de monitorar. E aproveitando que vocês citaram, né, esse monitoramento em Porto Alegre, queria perguntar qual que é a população que apresenta maior vulnerabilidade ou taxa de incidência, né? E aí, se vocês quiserem abranger para a escala estadual, nacional. A gente tem dados que colocam que as mulheres, né, têm maior incidência do que os homens. Se tu somar na sífilis as gestantes, né, com as mulheres não gestantes, tu vai ter mais do que 50%. Eu acabei anotando porque é difícil tu decorar, né, os dados, mas assim, sexo feminino é 56,6% do total de diagnóstico de sífilis. O quesito raça-cor, na raça negra, tu tem também o número absoluto, ele é maior de brancos, mas apenas 26% da população de Porto Alegre se declara negra. Então, isso faz com que o indicador fique 195, a taxa de incidência, por 100 mil, enquanto entre os brancos é 113,3. Tá? Então, a faixa etária maior é também de 20 a 29 anos, com 34%. E aí, conforme vai avançando a idade, vai havendo uma diminuição, né, desse valor, é gradativo para mais idade. Mas se teve 16 crianças com menos de 10 anos com sífilis adquirida
por abuso, certamente. E esses dados são bem atualizados, né? Qual é a data da última atualização, Do pesquisa? boletim de 2024 de Porto Alegre, 2024. que se refere a 2023, né? Sim. O apoio estratégico em saúde da população negra também está fazendo uma amostra também, né, que trouxe esses dados também, né, de sífilis. E o que nessa amostra eles mostraram que não se resume a só Porto Alegre, né, mas no estado inteiro, né, a sífilis é maior na população. Ela é um problema de saúde pública, né? Problema de saúde pública. E ela vem só crescendo, na verdade, né? É uma epidemia generalizada no país inteiro. Porque, assim, só para complementar, qual é o problema da sífilis, né? A sífilis tem cura, mas, assim, tu fazer o tratamento, curar, não quer dizer que tu tá imune, né? Tu pode se reinfectar 20 vezes se tu não te proteger, né? Então, talvez esse seja um fato também importante, né? Pelos números. Uma outra coisa também que eu queria aqui salientar e reforçar, que quando o tratamento da sífilis é realizado, a gente sempre pensa assim, eu, Sabrina, cheguei e fiz o teste, mas eu tenho que pensar na minha parceria, né? Porque assim, é importante a parceria vir tratar, vir testar, né? E é importante também aqueles profissionais de saúde saberem, e até a própria população, saber que se eu tive uma parceria que testou positivo, né? E se eu testei negativo, mesmo assim eu tenho que tratar. Eu tenho que tratar com uma sífilis primária, com as 2 doses, né? Uma em cada nádega, como a Denise falou. Porque eu posso estar naquela janela imunológica de 30 dias, né? E eu não posso, pelos nossos dados, eu não posso perder aquela pessoa, né? Deixar que ela espere 30 dias para depois fazer, né, a nova testagem. Então, assim, isso é bem importante e a gente vem falando bastante nas nossas capacitações, que é o tratamento da parceria também, independente do resultado. E quais fatores implicam a persistência da sífilis como problema de saúde pública em Porto Alegre? Pois, como a gente estava falando antes, é uma epidemia generalizada, né? Então, ela é no país inteiro, né? Nós estamos tentando controlar, né, o agravo com as nossas ações. Mas nós temos um problema muito sério, por exemplo, em relação à sífilis congênita. Porto Alegre, por muitos anos, ela foi a capital com a maior taxa de sífilis congênita. Agora, no último ano, do primeiro lugar histórico, a gente passou para 6º lugar, por uma redução de em torno de 50% da taxa de 2021. Nos últimos 10 anos, é a menor taxa de incidência de sífilis congênita que nós temos, que Porto Alegre tem. No entanto, por exemplo, na sífilis adquirida, nós estávamos em 17º lugar entre as capitais. Então a gente pensa que talvez isso seja por falta de testagem, né? Não é coerente que a gente tenha um número não tão proporcional ao número de gestantes com diagnóstico e ao número de crianças com sífilis congênita. Não, na verdade, a gente está tentando intensificar a testagem, porque tu precisa fazer a testagem para depois notificar. E o que aparece são as notificações, a partir do banco de dados das notificações que é feito o boletim. Então, quanto mais pessoas se tratarem, mais pessoas se testarem, mais pessoas se tratarem, a gente pode até ter um aumento desse número de casos, mas que vai refletir no aumento de tratamento. E no futuro, talvez se consiga melhorar o indicador. Porque,
diferente de alguns estados, Denise me corrige se eu não estiver falando certo, mas eu acho que sim, a testagem para as nossas ISTs são nos 3 trimestres, né? No primeiro, no segundo e no terceiro, né? Então, na gestante ele é obrigatório. Então, talvez por isso que a gente tenha uma taxa de detecção maior, porque tem, né? A gestante chega lá pré-natal TR, né? E talvez esteja aí a diferença, né? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, com vocês a gente está falando, né, da sífilis, né, essa nossa fala vai ser divulgada, vai para outras pessoas, né, o que a gente faz de capacitação, né, o que a gente faz com monitoramento, né, eu acho que isso são ações que a gente faz, né, de educação, de promoção, para que a gente melhore nossos indicadores, porque assim, onde é que é realizada a testagem? Na atenção primária, né, e é para atenção primária, que hoje, são 135, né? Unidades, 133 agora. Isso que a gente faz a capacitação, né? A gente fala da testagem, né? Todos os meses, porque a gente tem capacitação de teste rápido para atenção primária aqui nessa sala, no SAI Santa Marta, todos os meses ofertado para atenção primária, manhã e tarde. Tá? A nossa próxima agora é 14 de outubro. Tá? Então a gente fala, né, do teste rápido, pincela os agravos e depois nas capacitações que a gente tem do manejo da sífilis adquirida e da sífilis congênita a gente fala novamente, né? Então eu acredito que são essas ações, né? Porque a situação epidemiológica ela já vem assim há muitos anos, só que agora se está falando sobre isso, se está falando mais sobre isso. Uma questão que ficou só para mim, nem tá no meu roteiro essa pergunta, mas essa incidência em gestantes tem algum fator que associa a gravidez na adolescência ou não? O que? Não entendi. Se a questão de grande número de gestantes com sífilis tem a ver com gravidez na adolescência? Não, a gestação na adolescência em Porto Alegre está diminuindo até. Está diminuindo até. Então, para finalizar, a gente abre esse espaço para vocês, se quiserem acrescentar mais alguma coisa sobre a sífilis, seja em Porto Alegre, seja no Brasil. Né? Eu, como sou do eixo da transmissão vertical, né, e a nossa meta é a redução da sífilis congênita e eliminação da sífilis congênita, né? Todas as gestantes devem procurar uma unidade de saúde, fazer seu pré-natal, fazer a sua testagem, levar a parceria para fazer a testagem também, né? Solicitar, caso não seja feito, porque é um direito, né? E todas as unidades de saúde têm o teste para ser feito, né? Então, é extremamente importante. E a penicilina não tem histórico de resistência do treponema à penicilina. Então, o tratamento é necessário, é recomendado e ele realmente evita a sífilis congênita. Complementando tudo que a Dê disse, eu queria falar então que a gente deve prestar atenção, porque a gente sempre pensa assim, né, na sífilis num sexo vaginal ou no sexo anal, mas assim, o sexo oral, a transmissão da sífilis é muito alta. Daqui a pouco, assim, eu só tive só uma relação por sexo oral, né, eu acho que eu não preciso realizar uma testagem, preciso sim. Tá? Então, assim, complementando a mensagem que a Denise falou, era essa a minha mensagem. E queria agradecer também, tá? Porque a gente ficou bem contente com a vinda de vocês, com a possibilidade, então, de falar sobre sífilis, né? Bem próximo ao mês da sífilis, né, Denise? A gente está na organização do nosso seminário. Então, meu agradecimento. Certo. Então, nós estudantes e a professora de Promoção e Educação em Saúde do curso de bacharelado em Saúde Coletiva da URGS, agradecem a disponibilidade das convidadas em compartilhar seus conhecimentos, práticas e reflexões.